continua acreditando em coisas antigas? Quantas pessoas que continuam acreditando em mitos? A pessoa que passou pelo batismo, que diz que conhece a palavra, que continua acreditando em adivinhações, em penitência de perdição, leitura de mão cigana, essa pessoa ainda não conheceu Jesus. Ela está voltando para trás. Porque a palavra de Deus fala que a nossa fé, nada nos separa do amor de Cristo. A nossa fé tem que só estar em Cristo Jesus. Somente em Deus. Como uma pessoa que diz está em Cristo, está no corpo de Cristo, fica acreditando nas outras coisas. É raro uma pessoa falar assim, fulano está assim por causa que ele foi em tal lugar. Não. A pessoa tem que estar ali, a pessoa tem que estar no Deus que ela serve. No Cristo que ela aceitou na vida dela. Então, diz assim, e da doutrina do batismo, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Ele faz da doutrina do batismo. A doutrina do batismo é a doutrina de Cristo. É quando você passa pelo batismo e você é doutrinado na igreja, como é que você é, a palavra que Deus fala. Você tem que seguir assim, participar assim, você não pode viver desse jeito. Doutrinas. E depois vem o quê? Imposição de mão. O que é a palavra para imposição de mão? Você está notando que devemos orar uns pelos outros? Quando alguém põe a mão na tua cabeça e ora, mas eu estou perfeito, eu estou orando pelo irmão, eu estou consagrando o irmão que é discípulo, eu estou consagrando o irmão que é obreiro. Paulo está mandando nós sairmos ainda disso aqui para conseguir a perfeição. Ainda é pouco. E ele diz assim, e da ressurreição dos mortos. Por que fala isso, ressurreição dos mortos? Porque quando nós buscamos as velhas coisas do mundo, nós somos de pessoas mortas. Ele está mandando ressuscitar com a nova vida em Cristo Jesus. E se nós ressuscitamos de uma vida para Cristo Jesus, não tem como nós voltarmos lá atrás e viver tudo aquilo, acreditar tudo naquilo que já fez parte da nossa vida e não ajudou em nada. E do juízo eterno. E isso faremos se Deus permitir. Nós podemos continuar pondo a mão, nós podemos continuar doutrinando, tudo com a permissão de Deus. Deus está permitindo? Estamos orando, estamos nos apresentando, estamos consagrando. Tudo é permissão de Deus. Mas ele diz aqui, quando chega no tudo que nós vimos no primeiro versículo, está dizendo que é um chamado para avançar. Deus está chamando para nós avançar em autoridade. Deus está chamando nós aqui, irmãos, pegando nós como criança aqui, falando que nós precisamos de leite, e Ele está chamando nós para um patamar maior. Ele está chamando nós para nós amadurecer. Ele está chamando nós para nós deixar de ser criança. Tem 70 anos, mas a pessoa continua sendo criança. Ele está chamando nós para ter um amadurecimento em Cristo Jesus. Porque quando nós ficamos jovens, nós crescemos, nós ficamos grandes, nós fazemos o que das nossas vidas? Para trazer o alimento para dentro da nossa casa. Nós trabalhamos. Então o alimento para trazer a perfeição na nossa vida, ele só vem se nós trabalharmos. Se você não sair da sua casa às 7 horas da manhã, pegar a estrada e trabalhar o dia todo, você consegue levar alimento dentro da sua casa? Não consegue. No Evangelho também é a mesma coisa. Se nós não sairmos dessa criança, dessa infantilidade, de ficar só aqui na doutrina, só aqui em posição de mão, e se nós não ir lá fora e trabalhar, e falar, e produzir fruto, nós nunca teremos a perfeição certa. É isso que Paulo está falando. Paulo chamou a igreja de Hebreu a amadurecer. O Paulo fala, chama nós, encoraja nós a amadurecer. Ele está na pausa para chamar essa atenção. E ele diz assim, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o mundo celestial, e se fizeram participando do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, a virtude do século futuro, e recaíram, seja outra vez renovado para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo, crucificando o Filho de Deus, o expõe em vitupério. Vamos parar por aqui.
vezes você deparou com aquela pessoa que já provou tudo isso que nós provamos, provou a graça de Deus, viveu o propósito de Deus, e aquela pessoa que viu as costas e voltou para lá, e ela chega perto de você. Então a rede social hoje, ela se tornou um perigo, que você está encontrando tudo que confronta o evangelho. E quando você puxa a ficha da pessoa, ela viveu tudo isso na presença de Deus. Só que ela afastou. E se você notar, ela não afastou, cara. Não estou falando de pessoa que teve um aborrecimento, é daquela pessoa que afastou o conhecimento próprio. Ela sabia o que estava fazendo. É tipo Judas, estava com Jesus o tempo inteiro e se afastou. Seguiu outro caminho. Então o que a palavra de Deus nos mostra? É impossível aquela pessoa que era pai de santo, que era mãe de santo, que vivia no terreiro, ela conheceu tudo isso aqui, ó. Ela conheceu a presença de Deus, ela viveu na presença de Deus, e um dia ela vira as costas em sã consciência, e ela volta a praticar as mesmas coisas, as mesmas feitiçarias, as mesmas bruxarias, ou volta a seguir a mesma bruxaria que tem lá. A palavra de Deus fala que é impossível. Mas se fosse possível essa pessoa voltar para a presença de Deus, e ela conhecendo as coisas celestiais, os anjos caídos, até Lúcifer teria acesso de ser perdoado. Porque a palavra de Deus fala que Deus, ele é um Deus o quê? Justo. Se um dia alguém que largou com consciência própria de levar o evangelho de Cristo e voltar lá para aquele lugar, a palavra de Deus está falando que pode falar que é impossível. Porque se Deus concedisse isso a essa pessoa, ele também teria que fazer o mesmo por Lúcifer. Porque a pessoa se via quem lá? Se via Lúcifer. Se a pessoa voltou para lá, Lúcifer exige de Deus, eu também mereço o seu perdão. E Deus, você é justo, teria que perdoar.